Eu falo muito que não adianta ter todos os materiais, todos os cursinhos, todos os drives, e a pessoa não conseguir ter constância, não conseguir seguir um cronograma. E aí o cronograma, para ele funcionar, primeiro ele precisa ser feito em etapas. É um grande problema. Eu não treino nada e, de repente, agora eu quero começar a treinar 2 horas por dia, 3 horas por dia de crossfit, de tênis, né? Inclusive, tivemos uma partida de tênis que eu perdi. É o brabo do tênis, né? Brabo do tênis. Faça Só esse do corte tênis. aí para divulgar. Faz um corte. Tênis não é tão Eu perco bravo. pra ela no beach tênis, mas eu não jogo beach tênis. Aí a pessoa me humilha Mas os e tenistas de lá, todos são tops. Então, eu só tô Que pior ganha no ainda, beach né? tênis. ferrou. Mas isso aí, vai. Então, assim, não adianta. Agora eu quero começar a treinar 3 horas por dia. Não vai vai. dar certo. E Não, eu já quer pôr fiz 100 isso na quilos vida supino, também, né? Todo mundo. E a gente faz isso em várias áreas. Então, nutrição. Vou lá, nutricionista, Corta de repente tudo. mudou tudo. Aí tem um suco verde 5 horas da manhã. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Aí, então é muito frustrante. A pessoa vai, começa e ela fica nesse ciclo. Então, a gente faz em etapas. A gente sempre tem um cronograma bronze, depois o prata, depois o ouro. E aí, para mudar de um para o outro, ela tem que conseguir cumprir aquilo ali de 15 dias a 30 dias. E quando eu falo conseguir cumprir, não tem que ser 100%. A gente vai acompanhando isso também. Mas ela tem que chegar pro cronograma prata melhor do que ela estava antes. A gente sempre fala que a gente não tem compromisso com o cronograma perfeito. Ele nem existe, né? Não. E a gente não tem compromisso também com 100%. Tem compromisso de estar melhor do que antes. Então, o cronograma ele é individualizado de acordo com a rotina da pessoa. Tem gente que trabalha, tem gente que faz cursinho integral, tem gente que está na escola, na 3ª série de ensino médio, tem gente que tem uma base boa de humanas, de matemática. E muitas vezes a pessoa se compara com outras na rede social. Então, é muito comum a pessoa falar assim, eu passei em medicina em 6 meses estudando apenas por provas antigas. Nossa, Né? isso aí é o que... É a exceção da exceção da exceção e a pessoa acha que é agora. Isso. E aí, a pessoa fala, nossa, eu tenho que fazer isso e aí eu vou passar em 6 meses. Só que essa pessoa que fala que passou estudando só 6 meses é a mesma pessoa que antes ela fez 3 anos de cursinho, aí ela entrou numa engenharia, fez 6 meses, falou que não era isso, falou, não, agora eu sei que eu tenho uma base boa, tive um resultado bacana da última vez, fiz um cursinho bom, tenho uma escola pegar boa. só questões, vou que pegar ela já só tem as toda a questões. parte teórica que ela já viu. Tá extremamente enviesado e não é isso, né? E a gente esquece isso, né? E aí, não, peraí, tem que ser um cronograma para mim, construído de acordo com a minha rotina, e eu vou avançando aos pouquinhos. Então, ele tem que ser individualizado e em etapas. Eu vejo que isso aí dá muito certo e a gente vai acompanhando. A gente tem o que a gente chama de diário da aprovação, que a pessoa vai postando ali o que ela foi fazendo todos os dias. Aí, todos os dias, né, a gente vai comentando. E muitas vezes não é só palminha, não, né? Assim, olha, isso aqui é importante, dá uma atenção maior para essa matéria. Olha, então fez simulado, a gente tem que voltar nos erros também. E a gente vai acrescentando as coisas aos poucos. Então, dificilmente, uma pessoa começa no cronograma bronze fazendo revisão. Primeiro, ela precisa ter rotina de estudo, ela tem que ter qualidade de estudo e rotina de estudos. Então, Aí, geralmente, no prata, a gente começa a colocar revisão. Às vezes, até no ouro, né? Mas aí a gente tem essa base, cronograma individualizado e em etapas. Aí a gente vê que a pessoa vai avançando, Quando ela você vai fala- confiando nela também. desculpa, quando você fala cronograma individualizado, levando em consideração essas características. Tem gente que é bom numa matéria, tem gente que não é tão bom naquela matéria. E aí, quando a pessoa não é tão boa, você aumenta a intensidade. Ela vai estudar mais vezes aquela matéria? É assim que você prioriza? Como Então, que é? aí depende, né? Porque, por exemplo, matemática são 45 questões. É muita coisa. Física são 15 questões. Tá. E Mas aí, tem o peso da questão também. Não Tem é o só peso da isso, questão não é também. só o conhecimento. Tem o peso da questão na hora de Isso. dimensionar quantas vezes ele vai estudar e é aquilo. comum, a pessoa tem muita dificuldade em física, ela só estuda física. E que se dane o restante. Então, peraí, física é importante? É importante. Mas peraí, matemática tem 3, você tem a proporção de 3 para 1. Então, vamos colocar aqui matemática mais nisso e a gente vai balanceando essas coisas. Tá. E aí, uma vez que a pessoa fez um cronograma lá e está seguindo, pergunta sobre o cronograma. A pessoa estuda todos os dias, ela folga, como que você orienta? Aí é individual, né? Mas a maioria estuda todos os dias. Pelo menos um pouco. Pelo menos um pouquinho. Às vezes, domingo ela estuda ali umas 2 horas, às vezes estuda de 10 a meio-dia. E também tem gente que não estuda, não tem problema. Desde que a gente se programe para isso. Desde que isso faça parte. Não é aquele negócio, nossa, eu tô de saco cheio, não vou estudar hoje. Que você vai abrindo uma janela que vai sendo cada vez pior. De vez em quando eu recebo um direct, a pessoa fala, Sabrina, eu tô de saco cheio, não aguento mais estudar, posso tirar uma semana de férias? Aí eu falo, olha, férias, elas são importantíssimas, né, para todo mundo. Agora, as férias não é para quando a gente tá com o saco cheio.
do trabalho, né? Só Ou do que- estudo, né? Matheus, quer férias. Não, tô de Todo saco de cheio. novo? De novo. Nossa, Lorena, já vai viajar agora, não é? Que dia que você vai viajar, verdade? Dia 26. Ele vai morrer, gente. Vai Uma sobreviver. semana, pensa. Vamos ver, talvez não deixe eu ir, vai. Então, férias não é isso, né? Pra gente Muda de chegar... atividade, né? Isso. Férias é pra, tipo, férias, né, nesse sentido do estudo, quando você tá meio cansado, é meio que achar o ponto ali, né? Isso. E assim, e não adianta, a pessoa às vezes tira um dia inteiro pra descansar e aí ela fica um final de semana. Quantas vezes isso já não aconteceu? Sexta-feira ela fala assim, não quero nem mais saber de estudo, tô de saco cheio. Aí ela fica o final de semana inteiro vendo série, até de madrugada, comendo besteira. Quebra tudo. Acorda meio-dia e na segunda ela tá mais cansada do que na sexta. Porque o descanso, ele é muito mais da rotina no dia a dia. A rotina, ela é muito importante. Fala do tripé do esgotamento, exatamente ficar sem rotina. E quando a gente tem a rotina, tem a atividade física, tem a luz natural, a gente tem aquilo ali, a pessoa vai conseguir manter uma rotina que ela está mais descansada do que chegar nesse momento e falar, nossa, eu não aguento mais. E é claro, se a pessoa está num esgotamento mesmo, ela tem que procurar um acompanhamento médico, psicológico. Um burnout, né? Às vezes a pessoa burnout, chega... ela tem que procurar. Então, eu sempre falo isso. Olha, se está esgotado, não está conseguindo concentrar, tem que procurar um acompanhamento. Agora, eu tô de saco cheio, não aguento, não tô afim de estudar. Às vezes eu falo, ele fala assim, não tô afim de estudar. E aí, o que eu faço? Igual o cirurgião, o juiz, o lixeiro, o caixa de supermercado, a mesma coisa que eles fazem no dia que eles não estão afim de trabalhar. Vão lá e trabalham. Né? Você levanta, se você for mais evoluído, você ainda põe uma cara boa Exato. e vai fazer, Se for bem bem feito. evoluído, põe uma cara boa, verdade. Cara boa, né? Não, É, vamos fazer. total. Eu não dormi bem. E aí? E aí, a gente faz igual o cirurgião, o juiz, o lixeiro e o cara do supermercado fazem quando não estão bem. Eu pensei no médico, né? Que depois eles, né? A maioria que você passa é para a faculdade de medicina, né? A maioria Sim. dos seus alunos estão procurando, tanto que é vem médio o curso dela. E tô imaginando o cara depois vai virar cirurgião plástico, né? Aí um dia que ele acorda muito mal, às vezes é perigoso. O cirurgião eu gostaria que me avisasse. O senhor tá bem hoje? Tá num dia legal? Você tá em condições? Você dormiu bem? Porque, enfim, aí pode estragar um pouco, né? Não, mas aí tem outras pessoas cuidando lá, né? Não, mas é muito isso, né? É sobre fazer independente de vontade, né? Eu até falo que às vezes a pior coisa que pode acontecer pro concurseiro, no caso, é ter que todos os dias depender de força de vontade para estudar. Então, todos os dias ele senta e fala, vou estudar ou vou assistir Netflix? Se ele tivesse que ter essa escolha todos os dias, ou vou estudar, ou eu vou assistir qualquer outra coisa, vou ficar no celular. Não, tem que ser um negócio tão automatizado que ele não precise pensar em tomar essa decisão, porque a tomada de decisão ela já tem que ter sido anterior. Já tomei decisão, vou passar no vestibular, vou passar no concurso, vou fazer aquela prova. Cara, dali para frente é só executar, já não tem mais tomar decisão. A decisão foi lá atrás. Demora a tomar aquela decisão, né, de começar a estudar, e a restante vai só meio no fluxo. Igual escovar dente, né? Imagina, você não fica, eu vou escovar dente hoje ou não? Não, já vou, né? Só faz. E sem sofrer. Tá lá, sem Como é que sofrer. faz? Não é muito assim. A Mariana Só não filha? pegou, a filha dela não pegou. Então vai essa- chegar nesse É, ponto, ela não né? gosta A ideia é muito chegar desse nesse ponto. escovar Até os amiguinhos falar que ela tá com bafo. Será? Ah, falou, a criança muda, né? Muda. Tomara que eles Pior que falem. não vai falar Tomara. às vezes, né? Se você é amigo da Maria, Por favor, Fale gente. pra ela, tadinha. Olha, vai que pro dó. bullying, a menina sai da escola. E aí, sobre essa questão de cronograma, o que mais você acha que a galera erra muito, assim? Você fala, não, normalmente a galera faz isso. O que seria? então, eu vejo que a gente também vive numa cultura dos estudos, né? Acho que o concurso é muito isso, e o vestibular é muito isso. Chamo de cultura da exaustão. Que quanto mais, melhor. Então, muito mais preocupado com a quantidade do que com a qualidade. E aí, muita gente faz muita coisa para cumprir tabela. Então, o cronograma tem dois extremos. Tem a pessoa que não estuda, que não consegue manter a constância, e ela fica muito frustrada por causa disso. E tem o oposto também, que é a pessoa que ela abre mão do que é mais importante para estudar. E se a gente for pensar no mais importante ali, é a questão do sono, da atividade física, da alimentação, dela estar bem. E a pessoa vai abrindo mão desses fatores. Então, eu tenho trabalhado muito com os meus alunos essa questão do sono, porque tem muita evidência de que aumenta a memória, o foco, a disposição, a gente se torna menos impulsivo. E aí começa a ter essa briga. E é meio bonito, né? A pessoa dormir pouco. Ai, Total. dormi, acordei às Estude, 5, dormi menos, estude meia enquanto hora, eles dormem. É bonito postar no Instagram, 1h ainda estou terminando isso aqui. Então, no cronograma, eu vejo que tem vários problemas. O primeiro, de não conseguir ter constância, porque não foi feito para ela. O segundo, de fazer um cronograma que eu chamo de cronograma opressor. Ela faz, mas ela está sempre se sentindo culpada.
E o terceiro é estar sempre comparando o que o outro está fazendo. Ainda mais, né, os adolescentes têm isso, a gente tem também. Mas ele acordou, fala assim, nossa, eu já acordei 6 horas da manhã. Aí ele vai ver no Instagram, tem alguém que acordou às 5 e já fez um simulado. Postou, já fez um simulado e foi bem. Aí ele fala, não, então eu vou acordar às 5. Agora ele acordar às 5, eu tenho um que acordou às 4. Né? Não adianta. E aí a gente está se comparando ali. Então, peraí, eu sei que esse é o meu caminho. Então, e aí o cronograma a gente vai progredindo. E sem compromisso com a perfeição. Ele só tem que estar melhor do que o anterior. Isso, vai melhoria contínua, né? É um valor aqui também, a gente fala muito sobre isso. Bate muito, né, com o que a gente fala, é um universo parecido, realmente. E o que vocês veem de cronograma que faz mais diferença para os concurseiros? Então, a pessoa precisa ter essa flexibilidade, é uma flexibilidade controlada, porque no fim você estuda nos mesmos dias, mas você precisa ter essa possibilidade dessa alternância. A gente faz a alternância entre matérias e achar, por exemplo, um ponto em função de quanto ele sabe daquela matéria e de qual peso que essa matéria tem no concurso. Então a gente faz algumas contas para chegar, a gente chama de circuito loop, e a gente dá um peso para cada matéria, e aí a pessoa vai ter uma frequência. Então a principal preocupação dela é manter uma cadência, né, um ritmo, em que ela vai ver aquela matéria 3, 5, 2 vezes na semana. A gente sempre faz a conta semanal. O cronograma que a gente trabalha é sempre pensando... E inclui matéria depois de um certo Depois, ele tempo. não começa estudando todas. Não No começa nosso com universo, tudo. algumas matérias são muito complementares. É mais ou menos o que você falou, acho que com artes ali, né? Algumas matérias complementares. A gente deixa essa matéria para colocar um pouquinho mais na frente. Para que aí meio Com que matérias menores também. faz muito porque sentido. demora mais tempo Complementares, para menores. chegar a um bom nível. Então, matemática. Matemática é uma vida para você evoluir de fato. Você estudou a vida inteira e ainda tem dificuldade. E aí a gente acaba optando por pegar essas matérias primeiro. E eu falava com uma aluna outro dia que me falou assim, nossa, eu comecei a estudar, mas não consigo me concentrar mais do que 1h30 por dia. Não estou conseguindo, o que eu faço? É o que você falou, não adianta ela querer sentar lá e estudar 3, ela não vai conseguir. Então eu falei para ela, você consegue 1h30? Mantém Então faz isso 1h30. até ficar... Vai pondo metinhas. Uma semana, 1h30. Igual quando eu comecei a correr. Vou correr 1, andar 1. Depois eu corria 2, andava 1. É a mesma coisa. Né? Vai aumentando essa meta gradativamente, que vai dar certo. Achando o ritmo, né? Vai pegando o ritmo. O primeiro objetivo do estudante, em geral, nem é passar, não passar, isso é lá na frente. O primeiro objetivo é conseguir manter uma frequência, né? Que a gente chama aqui de consistência, né? O REC, rotina de estudo consistente. Conseguir manter uma consistência que seja com 2 horas, claro, o ideal é que quanto mais você estudar, melhor. Mas é questão de Desde que dentro de um Sim. limite. Mas assim, questão. mais horas ajuda, né? Mas é questão de tempo. Eu acho que tudo é uma rotina nova. Às vezes é uma pessoa que não estuda ainda, faz muito tempo que saiu da escola e é difícil. Às vezes até Sim. pela rotina de trabalho É solitário. e tal. Solitário. Então Mesmo eu lá tá no acho que o cursinho, caminho assim. é esse. É começar uma semana Achando estudando que- 1h30, na outra se aumenta um pouquinho. Ou então estuda também 1h de manhã, 1h à tarde, 1h à noite. Isso ajuda muito, né? Dá Né? um Porque você intervalo. não fica aquele tempão todo ali sentado e cansando, né? Assim. Sim, fica mais leve. E uma coisa que a gente até já conversou bastante, né, Matheus? É que no cronograma, assim como em outras coisas na vida, às vezes a gente tem a impressão de que é uma coisa linear. Ah, não, eu vou fazer e vai ser perfeito, e a rotina dos aprovados foi sempre perfeita. E aí, com esse acompanhamento que a gente vai fazendo, a gente consegue também normalizar alguns processos. É muito comum a pessoa que estava ali estudando, aí de repente, nossa, eu fiquei gripada, perdi o ritmo, viajei, fiquei 3 semanas ali, e aí a pessoa, para voltar, ela tem muita vergonha. Ela tem vergonha dela, ela não sabe como que ela volta. Igual, e aí eu pergunto Culpa. tem culpa. Aí você falou, parece que ela não estuda há 3 anos, né? Parou uma semana, parece que esqueci tudo. Esqueci tudo, a sensação é assim. E aí ela não sabe como voltar porque ela tá com tanta culpa daquilo que aconteceu. E eu até pergunto para os meus alunos, eu falo assim, quem aqui já começou a academia? Praticamente todo mundo já começou a academia em algum momento. Eu falei, quem já parou? Seja por causa da pandemia, porque ficou doente, alguma coisa? Quase todo mundo. Eu falei, quem voltou de novo, e de novo, e de novo? Então, o problema a diferença não é começar e nem parar. A diferença é quem depois continua, e continua, e continua, e continua. Aí a gente tem um processo que a gente chama de fazer egípcia, né? O protocolo de retomada. Aí eu falo, então você parou. É igual a pessoa que trabalha com mídia social, né? Com Instagram. Ela falou, ficou uma semana, quem tá começando. Ficou uma semana sem postar. Nossa, como que eu volto? Vai lá e volta, né? Faz um post. Assim. Uma pessoa volta, eu não tô aqui, eu sumi, ninguém deu nem falta ali da pessoa, né? Então, assim, vai lá e volta, como se nada tivesse acontecido. Aí E faz a egípcia. Faz Já a egípcia, gosto, né? tipo, Finge que nada aconteceu.
E a gente tem um protocolo de retomada. Eu vou voltar, o que eu vou fazer? Sempre o planejamento do dia seguinte, vou colocar uma meta de questões e vou postar no meu diário. Então, beleza, eu fiz isso por uma semana, pronto, estou pronta para voltar para o cronograma que eu estava antes. Então, assim, o protocolo de retomada ele é importante por causa disso. E aí, toda vez que a gente está ali acompanhando alguém e a pessoa está fazendo egípcia, eu sei, ela está no caminho, porque, peraí, ela parou e voltou, parou e voltou, parou e voltou. Então, está no protocolo de retomada. E aí, a gente tira um pouco dessa questão da culpa, que é muito comum, né? E na escola, a escola trabalha muito estudo estimulando a culpa. A culpa, a competição, muitas vezes, o cursinho tem muito isso, os rankings do cursinho. Então, ele faz a pessoa estudar pela culpa, pela comparação, pelo medo de não passar, que são coisas que, tá bom, até funcionam num curto prazo. Mas, emocionalmente, tem um custo muito grande e não é o que dá mais resultado em termos de aprovação. Legal, interessante. É um ponto bastante relevante de se falar, porque... Enfim, comparação, a gente se comparar, a gente parar faz parte, a falha faz parte, né? A falha num processo de estudo, eu desconheço alguém que não falhou, eu acho que não existe essa pessoa. A gente falha e o objetivo dentro das nossas mentorias também é criar uma rotina em que a pessoa estude de 5 a 7 vezes por semana. Então, dentro desses 5 a 7, tem os 5, tem os 6, tem os 7. Eu digo assim, tem o dia que ela não vai, tem uma semana que ela vai perder um dia, tem uma semana que ela pode perder 2. O ideal é que perca o menos possível. Mas acontece. Eu faço isso com a minha alimentação também. Às vezes, por exemplo, eu estava lá alimentando direitinho, aí de repente viajei, chutei o balde, né, geral. Aí volto e falo, nossa, como é que eu faço? Assim, eu falo, não, os primeiros dias eu tenho que ajustar só o café da manhã. Essa semana café da manhã tem que sair bem. Então não importa o que acontecer. Ah, não, agora o café da manhã é o almoço. E aí, quando eu vejo, poxa, ajustou, tá tudo no caminho, sem culpa, e as coisas vão andando. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.